Olá, galerinha, vamos estudar aí a nossa segunda aula, né? Foi história, agora será português, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir na página, deixa eu ver aqui. 115, nós iremos estudar 115, 116 até 119, tá? Então, vamos lá. É uma leitura e interpretação. A tia não vai ler a história. É uma história engraçada, tá? E que ela vai tratar sobre variedades linguísticas. Então, vamos lá. Primeiro local. Primeira pergunta. Vocês já viajaram para um outro estado? Sim ou não? Se sim, vocês perceberam que o jeito de falar é diferente do nosso, né? Diferente do carioca? Então, é uma variedade, o que? Linguística. Então, a nossa língua, né? Português, né? O português que nós falamos, ele está sempre tendo ele sempre está mudando, tá? Então, ele muda de acordo com o tempo, né? Antigamente, por exemplo, era falado, né? A conversa era mais formal. Tu viestes aqui. Então, assim, hoje em dia já não tem mais isso, né? Então, ela vem se mudando, se moldando, né? Com o tempo, com o lugar, que a tia já falou, né? O jeito que nós falamos aqui não é o jeito que o paulista fala, nem o nordestino fala. Então, é uma variação linguística de região, tá? O grau de escolaridade, uma pessoa que estudou muito, tem sua faculdade, sua pós, seu mestrado, seu doutorado, o jeito dela falar vai ser diferente daquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar, né? Então, essa pessoa que teve, né, e teve essa oportunidade de estudar, ela vai falar de uma maneira mais formal, vai usar outras palavras, vai conjugar os verbos corretamente, e a pessoa que não teve, né, a oportunidade de estudar, ela não vai falar, não vai conversar dessa forma, né? Com as conjugações completamente corretas. Por exemplo, nós ouvimos muito isso, né? Então, é uma variação que é linguística, tá? Faixa etária dos falantes, por exemplo. A fala de uma criança com a fala de uma criança, se compararmos com a fala de um adulto, é diferente, né? O adulto ele já, né, tem mais tempo aí, então ele já sabe articular melhor perguntas, conversas. A criança ela ainda está aprendendo a fazer isso, tá? E aqui já falou a variedade linguística de região, que é a mesma coisa de lugar. Por exemplo, aqui a tia escreveu jerimum, que no Nordeste, jerimum é a mesma coisa que abóbora, né? Macaxeira é a mesma coisa que a aipim, que nós conhecemos aí. E por aí vai. Nosso país é como se fosse um retalho cheio de variedades linguísticas. Às vezes, se a gente for sair daqui para o interior, e nós iremos ver muita variedade linguística, muitas coisas que eles falam que nós não falamos. Por exemplo, o carioca fala muito puxado no S, né? No S não, ele faz um som meio que de X, né? Tipo biscoito. Então, nós temos nosso sotaque, nossa variedade linguística, assim como todo estado, toda região tem também, tá? Então, o texto vem falando de uma história bem legal, vem com algumas palavras assim diferentes, que vocês não estão habituados a ouvirem, né?
porque essa história é contada aí no interior de Minas Gerais, tá? Então vamos lá, já vou ler junto com vocês as perguntas e estarei dando sempre aí uma dica, tá? De resposta. Página 117. Você achou o causo engraçado? Por quê? O causo, gente, é história, tá? Então vamos lá, vocês irão responder sim ou não e por quê. 2. Maria, personagem narradora da história, conta uma peripécia dela e dos primos na infância, o que é comum em muitos causos. Depois de brincar de pique-esconde, o que fez com que Maria e Leninha ficassem preocupadas no meio da madrugada? Aí vocês irão ver lá porque elas levantaram assim assustadas, tá bom? Algumas palavras do causo correspondem o vocabulário típico do lugar onde a história se passa. Leia as palavras destacadas nas frases a seguir. Note que elas estão escritas entre aspas. Converse com os colegas e depois escreva o que vocês compreenderam do significado dessas palavras. Vamos lá. Letra A. As famílias moradoras na roça tinham o costume de se visitarem e até pousar na casa de parentes e amigos, indo embora só no outro dia à tarde. Então vamos lá, a palavra destacada é pousar. O que significa pousar? O que vocês acham? Coloquem aí. Letra B. Era uma verdadeira festa, o encontro da primaiada. O que significa primaiada? Pensa aí bem e coloquem aí o que vocês acham, tá? 4. No caos está representado um jeito de falar encontrado no interior de Minas Gerais. Isso acontece principalmente nos diálogos das personagens. Leia as falas de Maria, Leninha e Toninho. Fala de Maria. Leninha, acorda. Nós esquecemos o Toninho dentro da caixa na varandinha de arreios. Fala de Leninha. Minha nossa, Marinha, tadinho, ele deve ter morrido sem ar. Fala de Toninho. Marinha, Leninha, fui campeão do pique-esconde, ninguém achou e eu montado nessa caixa, não é mesmo? Então, letra A. De que forma Leninha disse a palavra coitadinho? Ela disse, né, uma forma aí diferente. Coitadinho, a mesma coisa que, olhem lá na fala dela. Letra B. De que forma Toninho disse a expressão não é mesmo? Aí vocês irão lá olhar a fala dele, sempre lembrando que quando vocês forem colocar a fala, abre aspas e depois que terminar de escrever, fecha aspas, tá? Letra C. Na fala das personagens, no lugar de esquecemos, foi registrado esquecemos. No lugar de ter, foi registrado ter. E no lugar de achou, foi registrado achou. Por que os verbos foram registrados dessa forma? Tá? É a maneira correta que nós estamos acostumados a escrever? Não, tá? Então, por que essas palavras vieram assim, escritas erradas? Será por quê? Hein? O que vocês acham? Porque na verdade, essas palavras vieram escritas assim, pois elas estão representando o que? A maneira de falar, né? Então, vocês podem colocar isso aí, que a Jéssica deu uma dica. 5. Leia a expressão nadava no corguinho, no terceiro parágrafo. A palavra destacada indica o diminutivo de outra palavra conforme o uso de alguns falantes naquele local. Ele se refere ao diminutivo de qual palavra? Corrida, corredor ou córrego? Aí vocês marcam. Você acha que o local onde uma pessoa vive influencia o modo como ela fala?
influencia sim, tá? Sim, é verdade. Influencia. Número 6. No trecho a seguir, a palavra tuias aparece entre os objetos guardados onde os primos se esconderam. Releia. Num desses dias, eu e um casal de primos fomos nos esconder para os lados da varandinha do paiol. Ali se guardavam arreios dependurados, tuias, latas antigas de guardar manteiga, tachos, caixas de madeira e couro, cordas, laços e várias ferramentas. Agora leia este texto publicado no site de uma rádio online. Você conhece uma tuia? O que será uma tuia? É um local recipiente nas fazendas onde antigamente armazenavam-se grãos, principalmente o café. Após secar e ensacar o café colhido, ele é armazenado na tuia. Em muitas fazendas também se guardavam peças de roupas e outros vestuários. Aí tá a tuia, tá? Apresentação a tuia com a tampa. Agora vamos lá. Continuando. No sul de Minas, tuia é um cômodo construído geralmente em sítios ou fazendas, usado para guardar ferramentas ou até mesmo o café colhido. Guardam-se também outros produtos que colhem. No Nordeste significa muito, um monte, referente à quantidade. Aquele cara tem uma tuia de porcaria velha em casa. Então, olha só, de um estado para o outro, como é que mudou isso, de uma região para outra. Letra A. Copie do texto acima a explicação em que a palavra tuia tem o mesmo sentido com que foi usado no causo, amoitado. Aí vocês irão olhar lá no texto, eles falando sobre a tuia, e vão dizer se era o local, né? O local onde se armazenavam-se grãos, ou essa tuia aqui, ó. Esse móvel, tá? Letra B. No Nordeste, a palavra tuia significa a mesma coisa que no sul de Minas Gerais. Perdão, gente, vou ler novamente. No Nordeste, a palavra tuia significa a mesma coisa que no sul de Minas Gerais? Explique, de acordo com o texto. É a mesma coisa? Quer dizer a mesma coisa, sim ou não? Aí vocês irão escrever. Tá na cara que não é, né? Então escrevam por quê, tá? Letra C. O nome da rádio que divulgou o texto sobre a tuia é o Uai Gente. A expressão Uai é muito usada na fala cotidiana de alguns locais de Minas Gerais. Por exemplo, cadê o Toninho, Uai? Ou Toninho sumiu, Uai. Faça uma pesquisa e descubra o que essa expressão significa. Anote suas descobertas no caderno. Aí vocês podem pesquisar o significado da palavra uai. Digita aí no Google, escreva aí para tia, tá? Estarei perguntando na aula do Zoom. Aí vem um retângulo explicando sobre variedades linguísticas, tá? Aí, 7. Você já sabe que as pessoas podem se expressar de maneiras diferentes. Você acha certo dizer que as pessoas que moram em determinada região falam mais corretamente que as pessoas de outra região? Sim ou não e o porquê, tá? Vocês acham que umas falam mais corretamente do que a outra ou não? A gente sempre tem que lembrar o seguinte, que não deve haver o preconceito da língua, né? Da forma de falar do amigo, né? De uma outra pessoa, né? Porque isso não se deve fazer. Fulano fala mais certo do que fulano. Gente, isso aí é uma variedade linguística. Isso aí é o meio onde você vive, você vai ter um tipo de pronúncia, né? Então, assim, é bem diferente. Por exemplo, carioca adora falar tudo com gíria, né? E
tem pessoas que não acham legal, mas o que a gente tem que fazer? Ter na nossa cabecinha, não ter esse preconceito, tipo, nordestino fala estranho, né, tia? Fala feio. Não, não é. Faz parte daquele local, daquela cultura, né? Então, a variedade toda aí, né, dos estados forma a nossa cultura, né? Então, temos que ter isso também na nossa cabecinha, tá? A questão 8. Eu, na verdade, não tenho como reproduzir esse som aqui, mas eu estarei colocando para vocês brincadeiras que as crianças fazem em diversas regiões do país, para vocês observarem a fala, como é diferente da de vocês, tá? Então, a tia vai colocar aí para que vocês possam acrescentar mais um pouquinho sobre a variedade linguística, porque a tia está falando aqui uma coisa, eu quero que vocês escutem, tá? Então, a tia vai colocar aí para vocês alguns áudios, né? Algumas brincadeiras, e eu vou deixar aí para que vocês possam ver direitinho, tá bom? Então tá combinado. Beijinhos, fiquem com Deus.